Assim, o pessoal que estiver assistindo esse podcast já vai ter uma noção exata de como que vai ser o curso que a gente gravou ontem. E é uma loucura, assim, a gente vê a aula que foi, não só de jiu-jitsu, mas a tranquilidade, a brincadeira em passar o curso, ensinar, o dom que você tem em ensinar jiu-jitsu e pensar que você não teve um mentor do teu lado durante a tua carreira. Você foi picando essa trilha aí sozinho, praticamente, Cara, não, e é mas incrível isso. que negócio, né? Eu acredito que é o dom, né? É o dom. O negócio do spotlight, né? O negócio de Deus dar pra gente uma provisão e você achar ela, né? É, que eu falei, eu nunca tive a oportunidade de ter, né? Lá do Pantanal, lá quando eu comecei, por muito tempo atrás, tá tudo no comecinho lá, então é sempre muito difícil para eu conseguir ter acesso ao jiu-jitsu, né? Então, toda vez que eu queria competir, tinha que pegar 23 horas de ônibus para ir para o Rio de Janeiro para poder competir. Sempre, né, eu fazia. Graças a Deus, eu sempre tive muito apoio dos meus pais e né, eu sempre gostei muito, mas eu tive que bater no cabeça, né, cara? Eu abri a minha Fight Sports quando eu ainda tinha acabado de pegar minha faixa roxa, né? E na loucura, né? Não tem o que hoje que você tem, né? Você tem um acesso a materiais de didáticos, você tem acesso a uma visão do que deveria ser o jiu-jitsu profissional, né? Eu tive que aprender a ser atleta sozinho, aprender a ser professor sozinho, aprender a ser businessman, né? A tocar, a ser empresário sozinho. Mas aquele negócio, erros e acertos. Né? Erros e acertos. Você vai assistindo, você vai olhando em volta e vai, né, tentando ter um melhor entendimento possível do que se deve ser feito e o coração, né, cara? Quando o coração tá no lugar certo, né, as informações vêm, as pessoas, as boas pessoas chegam do nosso lado, assim como o Vitão, tudo na minha vida sempre veio na hora certa. As conexões, né, que eu tive, vários professores que eu tive na minha vida de entendimento. Então, Deus é muito bom. Eu sempre pude ter the right guidance, esse negócio de todas as minhas viagens que eu fiz e ter acesso a várias academias, isso aí sempre, toda vez que eu vou, eu colo dos caras, como é que você faz aqui? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Poder abrir minha cabeça, a cabeça lá de Mato Grosso do Sul era muito Carson Gracie, muito, né, cabeça fechada e pá. Aí você vai, né, olhando e observando e fala, meu irmão, tá, eu amo isso, tá? Eu sou esse casca grossa que gosta de sair na porrada, pantaneiro ainda, né? Tenho muito orgulho de ser do Pantanal, fui criado na fazenda, meu pai super bronco e duro comigo. Eu falo, pô, isso aí é muito legal, eu sou esse cara. Porém, meu pai sempre falou que eu tinha que ir embora. Você tem que ir embora daqui, isso aqui não é lugar pra você, você tem que sair fora, isso aqui é pequeno pra você, você tem que ir, você tem que ir. Eu amo meu Pantanal, meu irmão. Pra eu sair de lá foi uma guerra. Quando eu fui pra Miami, eu mudei pra Miami, eu, né, tinha aquela mentalidade, eu era muito louco quando era moleque também, tinha muita energia, às vezes não tive os direcionamentos corretos quando eu estava com os professores que eu tive, com o professor que eu tive no começo, então não sabia muito esperar. Eu era puto do professor, mas né, eu tinha que sair do mundinho que eu estava para poder ter um entendimento maior. Então, até eu conseguir quebrar os paradigmas que eu tinha, o entendimento de jiu-jitsu que eu tinha, poder entender que eu tinha que mudar a visão de jiu-jitsu que eu tinha para poder atingir novos níveis, né? Então foi tudo experimentando, cara. Pô, tá bom, sou assim. Não, mas, né, foi uma briga interna danada. De eu ter, né, de eu poder me transformar a ser um professor melhor, me transformar a ter um business de sucesso que seria, que iria me remunerar como tinha que me remunerar, né? Porque minha cabeça era muito fechada. Então fazer teste, ter um currículo, né? Várias coisas que eu tive que mudar que falam, não, mas de onde eu venho não é assim, eu tenho que seguir a linha Carson Grace. Falei, meu irmão, mestrão, seu Carson sempre foi o cara, mas do mesmo jeito que ele abraçou, ele foi o maior técnico do mundo, infelizmente, na parte financeira, quando ele faleceu, ele construiu para ele. Né? Então é conciliar, ter esse balanço, né, de você ter um treino duro, você criar atletas, mas você poder ter um futuro próspero, é uma coisa que é um balanço muito difícil de se ter. Né? Que a gente sabe que você sai na porrada pra caramba, é irado, mas geralmente a galera que sai na porrada não é a galera que tem dinheiro. Né? Porque a galera que tem dinheiro, que são os pais de família, que são empresários, o cara não pode estar se quebrando o tempo todo. Né? O cara faz pelo amor. Né? O cara faz pelo lifestyle. O cara não pode se dedicar somente a isso. O cara que se dedica somente a isso não tem dinheiro para pagar a academia. Então você tem que pensar que, porra, eu quero ter um time de competição, quero ter meus cachorros de briga,
Porque é o coração, porém a razão, que é o quê? Eu acredito que o jiu-jitsu verdadeiro, né? Você pegar o forte, que é o jiu-jitsu antigamente, né? Porque que o Vitão fazia principalmente, né? Porque eu comecei a fazer, você não pegava um fraco e transformava em forte. Você pegava o forte e transformava em mais forte. O fraco chegava ali, pô, até tem aqui, ó, olha a minha raiz, olha a minha raiz. Eu tenho aqui, ó, um frango no meu braço, proibido frango. Aí tem aqui, ó, verás que um filho teu não foge à luta. Se eu já apertar a mão, o cara vem que o cara não pode, entendeu? O mindset casca grossa pra caramba. É seleção natural. Isso é seleção natural. Mas o jiu-jitsu foi feito, eu acredito que o jiu-jitsu é a maior ferramenta de transformação que existe no mundo. E o jiu-jitsu não é pra pegar, porra, gente que é casca grossa de falar, sai na porrada, meu irmão, sangrando na boca, é isso que eu quero. Mas o jiu-jitsu é feito, na verdade, para pegar aquela pessoa que não é confiante, que não consegue te olhar no olho, que tem muito mais hoje, né, cara? Muito problema de depressão, de autoconfiança. E você pega aquele cara e transforma um cara que não foi um cara que já veio construir de casa e você faz aquele cara sair do chão. Eu acredito que todas as pessoas têm um guerreiro dentro delas. Só que você precisa acordar esse guerreiro. E esse guerreiro não é acordado do dia pra noite. Você tem que segurar na mãozinha do cara e falar, meu irmão, eu vou te transformar. Então você pega uma pessoa que não está acostumada à batalha e você transforma ele num guerreiro. Isso é preciso de tempo. E para você conseguir essa construção, você precisa ter uma estrutura que você possa levar o cara do ponto A ao ponto Z, né? Então, para construir esse mindset, para fazer o que a gente conseguiu fazer na Fight Sport, já obter esses resultados da transformação de uma pessoa que não é um casca grossa, o cara nem sabe andar direito, não consegue nem apertar tua mão e olhar no teu olho, e você transformar essa pessoa em um guerreiro, que é o verdadeiro presente da vida, né? É o verdadeiro presente, é para isso que o jiu-jitsu foi feito, é para transformação de pessoas. Então, demorou um tempo para mim, que eu tive aquele corda, meu irmão, eu sempre fui rodeado de cão de briga. Até eu tirar essa parte pessoal minha, de entender que eu não vou conseguir, até às vezes hoje em dia eu nem quero só tá fazendo outros ciborgues, o que eu queria eu quero que todo mundo seja igual eu. Depois eu entendi que não é essa parada, eu não quero, não é esse o negócio do jiu-jitsu. O negócio do jiu-jitsu é eu pegar um cara que é cru e transformar o cara em uma coisa muito especial. Então, quando eu tive esse entendimento, eu pude construir esse mindset, né, esse jeito de enxergar a ferramenta que era o meu trabalho, cara, houve uma transformação muito grande do meu business, na minha vida, né, no meu trabalho, e eu pude transformar a vida de várias pessoas a partir desse approach, né, qual é o approach? Dessa abordagem com o jiu-jitsu. Eu acredito que isso é o mais importante que deve ser construído, principalmente aqui no Brasil. Eu acredito que já vem tendo sido a gente já vem tendo esse direcionamento aqui, que é essa troca de evolução do jiu-jitsu. Eu acredito que muitas pessoas hoje, muitos professores já vêm trabalhando de acordo com isso, né? E toda vez que eu venho para cá, principalmente porque eu tive que ter essa transformação pessoal minha para que eu pudesse enxergar o jiu-jitsu de forma diferente, para que eu pudesse fazer transformação na vida de outras pessoas. Então é uma briga diária. Quando eu vim aqui para transformar minha academia aqui no Brasil, de Segunda Guerra Mundial com meu pai. Não, aqui é feito para as cascas grossas. Falei, pai. Esse vocês têm que trazer aqui. Meu pai, meu irmão, ali é uma fera brabíssima para conseguir trazer o meu pai, fazer o trabalho aqui na Fight Sport lá de Campo Grande, para fazer o trabalho que a gente faz aqui, meu irmão, uma guerra. Por quê? Porque a gente tem aquela paixão. E a paixão, você tem que tirar um pouco da paixão para você usar a razão, para você entender que nem todo mundo foi o cyborg que saiu da fazenda pulando no meio de jacaré e foi louco desde criança. A grande maioria são pessoas que o cara não aguenta. E você tem que pegar, você tem que saber que você tem que cadenciar, né, o approach com o jiu-jitsu para que você possa levar esse cara do princípio ao final. Tem um cara que eu queria conhecer. Cara, imagina a figura. Meu irmão, é uma fera, meu maior herói, assim, foi o cara que me fez transformar no cara que eu sou hoje. Sou eternamente grato aos pais, meu pai e minha mãe são pessoas muito especiais, e o amor e o carinho que eu recebi minha vida inteira foi com certeza a luz que faz eu brilhar tanto. E ele está à frente da academia de vocês lá no Cruz? Então, ele não é faixa preta de jiu-jitsu, né? Ele é tipo Carson Gracie. Entendeu? O negócio dele é sentar e casar a luta. Ele tá envolvido lá. Tá, pô. ele é um Carson Gracie que não fez jiu-jitsu. Ele é um Carson Gracie que não fez jiu-jitsu. Mas tá lá em cima querendo... Ele abriu minha academia quando eu tinha começado. Eu tava aprontando muito quando eu era moleque. Ele falou, você vai embora daqui. E a primeira resposta que eu tive pra ele, que eu nunca tinha pensado em ter academia, foi, deixa eu abrir uma academia.
Ele falou, como é que é? Eu falei, deixa eu abrir uma academia. Ele falou, beleza, vamos achar um prédio agora pra você. E a gente já foi no mesmo momento achar uma academia, a gente botou uma academia que não sabia que eu moraria nos Estados Unidos um dia, mas eu já botei como Fight Sports, já botei como nome em inglês e acabou a calhar que eu fui embora daqui um tempo depois, que ele sempre me disse que eu tinha que sair fora, né? E desde o começo meu pai me apoiou muito, sempre teve dentro da minha academia, sempre foi o meu braço ali, assim, que sempre acreditou no meu sonho até quando eu não acreditava. E quando eu fui embora daqui, meu pai e minha mãe têm um amor tão grande por mim que quando eu fui embora foi um pedaço deles que saiu. Então eles fizeram o quê? Eles pegaram minha academia, que era num lugar lá em Campo Grande, e botaram dentro da minha casa, para que eles pudessem substituir a minha presença com a presença de todos os meus amigos e todo mundo que eu criei lá em Mato Grosso do Sul. Então, poxa, hoje já fazem 17 anos que eu tô fora. E a academia continua dentro da minha casa, né? E meu pai e minha mãe abraçando todos os meus alunos e todo mundo lá por todos esses anos. São pessoas muito especiais e é muito lindo, cara. Eu me emociono toda vez que eu falo disso, porque é realmente uma coisa muito forte, né? Eu Então, fui lá, eu tive lá ano passado? Ano passado. Tive lá no passado, depois que a gente saiu aqui da seletiva do ADCC, aqui de Balneário. Aí tive a honra de ir lá na casa desse cara. Aí ele tá com o pai, com a mãe, com a família lá, sentar na mesa, almoçar com eles, treinar na academia lá. Calor infernal, meu irmão, do Pantanal. Você tá louco, bicho. É um calor que o ar não vem, você respira e o ar não vem. E pelo amor de Deus, tiozão, vambora outro aí, bota outro pro Vitão aí. Tome treino. Roubado. Tome, cara. Pô, mas foi muito legal. E realmente, é tudo que ele falou mesmo. O pai dele é um grande incentivador de todo mundo. Ele faz com todo mundo o que ele fazer com ele. Faz. É muito legal. Tem o sobrinho dele lá, que tava lá, chegava lá, também garoto problema de vez em quando, arruma as merdas na rua, faz besteira. Não, vai botar no jiu-jitsu pra consertar esse menino aí. Ele tá lá. Super casca grossa. Ele pega e o negócio é esse. Meu pai fala, pai, não pode, pai, tem que crescer a academia. Não. Aqui é feito pra criar homem. Aqui é feito pra educar. Old school negócio. Aqui é feito pra educar. Não, pra mais aluno. Não tô nem aí. Pode cancelar a membership aí, não treina então. Vai embora, porque aqui em casa é feito pra criar homem. Então eu acredito que esse approach também é bem bacana, sabe? Mas pra cultura que a gente tem aqui no Brasil ainda, principalmente lá no Pantanal, ainda tem né? E aquilo ali é a casa dele, porra. E é lindo eu poder ter essa raiz ainda, entendeu? E toda vez que eu vou pra lá, eu sinto isso, né? Por isso que eu gosto muito de voltar pra casa. Toda a oportunidade que eu tenho, eu volto pro Pantanal pra ver meu pai, pra ver minha mãe, pra estar dentro da minha casa, treinar com meus alunos, pra dar meus pulos nos meus rios, né? E ter um contato com a minha natureza, que aquilo ali o contato com a minha essência é uma coisa que é muito importante pra mim, né? Que eu volto, independente do que eu conquiste, de onde eu vá, eu consigo voltar pra casa e falar, esse cara que você é. Não se esqueça disso. Essência. A gente estava falando sobre propósito, o Vitão falou sobre a dificuldade que teve com a lesão, que quase tirou do esporte. Você também passou por uma situação parecida. E como o propósito chama, né? Você também passou por um acidente, também quase... Então, cara, eu acredito que todos nós, né? A gente vai passar por uma dificuldade que você vai ter que descobrir a força interior que você tem. Então, todo mundo, né? Eu passei por isso, o Vitor passou por isso, e muitas pessoas passam por alguma coisa que você vai ter que entender quem você é. Eu tive que passar quando eu era moleque, né? Eu era ainda faixa azul, não tinha conquistado nada no jiu-jitsu ainda. E eu tive um acidente, que eu fui jogado pelo vidro da frente, o carro capotou, parou em cima de mim e esmagou meu braço, tem 300 pontos no braço, tive que fazer reconstrução, foi uma bagunça danada. E até então eu fazia jiu-jitsu, mas eu nem sabia o tanto que eu gostava de jiu-jitsu, né? Eu tinha sido campeãozinho estadual ali de Mato Grosso do Sul, que antigamente, né, o que representava isso, né? Mas quando eu tive esse acidente, o médico falou pra mim que eu não ia mais conseguir, às vezes, ter a movimentação do braço, que isso poderia atrapalhar a minha vida com o esporte. Naquele momento ali eu falei, não. Foi a primeira vez que eu, né, me deparei com uma coisa que poderia me tirar uma coisa que eu amava muito. E eu voltei, meu irmão, cheio de ponta no braço ainda. Todo dia eu saí do hospital, ia pra academia, ficava assistindo o treino, entendeu? E aquela força interior ali me fez me curar. Eu nem mexi o braço, meu braço ficava só assim, ó. Nem mexi o braço, já entrei dentro do tatame. Assim que fechou os pontos, eu voltei pro tatame, voltei a treinar. E a partir daquilo ali, eu conquistei vários títulos, né? Eu fui brasileiro, pan-americano. E o professor falou, meu irmão, isso não é normal não. Você é um ciborgue, né? O professor Isaías me deu esse apelido e eu
take to the heart, né? Eu botei no coração isso aí e eu acreditei em ser o Cyborg, né? E eu sempre, todos os desafios que eu tive na minha vida a partir disso aí, aconteceram a mesma coisa, graças a Deus, eu me recupero muito rápido, extremamente. A última cirurgia que eu fiz de joelho, eu voltei uma semana, tava no tatame já lutando, nunca saí de um hospital e fui pra minha casa. Eu saio anestesiado ainda, eu vou direto pra academia todas as vezes que eu tenho uma lesão, eu saio do hospital e vou direto pro tatame pra a minha alma entender que eu vou estar voltando para aquele tatame, que aquilo ali é um solo sagrado para mim. Então eu acredito que a gente tem isso, a gente tem essa força interior, né? E eu sempre tive essa força interior dentro de mim, que eu descobri muitos anos atrás, e eu vejo isso se replicar em muitas pessoas, né? Todos os alunos meus, pessoas que têm algum tipo de problema, eu chego, olho no olho e falo, meu irmão, agora é o momento que você vai entender quem que você é, entendeu? E o quem você tá atrelado com a atitude que você tem. Você pode, toda vez que a gente passa por uma dificuldade, você pode se vitimizar, né? Coitadinho de mim, é difícil, né? Porque eu acho que todo mundo tem aquelas duas vozes, né? Tem a voz que fala que é muito difícil, que você não consegue, que ninguém nunca conseguiu, e tem uma voz aqui desse lado que fala, vai, acredita que dá, né? E isso aí é constante, todos os dias em tudo que a gente faz. Quem você alimenta mais vai se transformar em quem você é. Né? Então eu falo, meu irmão, agora é o momento. Acredita e vai. Né? E muitas pessoas conseguem entender isso e acabam se tornando campeões. Né? Porque acreditaram em si. Né? Então eu acredito que é muito importante. O jiu-jitsu é uma grande ferramenta para isso. E a gente sabe o tanto de desafios que a gente tem diariamente. Né? O jiu-jitsu, toda vez que você acorda, meu irmão, você vai pra academia, sabe que você vai entrar na porrada, que vai ser difícil, mas amanhã você vai voltar com um sorriso no rosto e vai fazer tudo de novo. A vida não é diferente, a gente toma muita porrada, muitas vezes inesperadas. É por isso que eu falo muito que você nunca pode se preparar para um campeonato, você tem que estar preparado o tempo todo. Você não pode, vou fazer um camp, eu não acredito em camp, eu acredito em estar preparado. É por isso que quando eu chego malhando, porque quando a vida vier me dar porrada, meu irmão, eu vou estar um monstro pronto para encarar. Entendeu? Não tem como a vida de me apresentar um problema e falar, não, calma aí, volto semana que vem, porque eu tenho que fazer um camp, eu tenho que me preparar mentalmente, eu não tô pronto, não existe isso. É agora, meu irmão. Se chegar aqui e falar, tem um cara ali fora, campeão mundial, é agora o confere. Fala, agora? Calma aí, vou arrancar meu tênis aqui. Não tem caô comigo. Entendeu? E eu acredito que esse preparo mental é muito importante pra gente estar fazendo o tempo todo.